Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Localizado nos 2 principais shoppings da cidade de Indaiatuba, o Topázio conta com 9 salas e uma programação muito diversificada, capaz de agradar a todos os públicos, além de alta qualidade de imagem e som. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 466. Eu sou Rafael Arinelli e vamos desbravar um mundo novo aqui. Meu nome é Arnaldo Galvão. Nós viemos em paz. Nós só queremos as mulheres e as crianças. Só isso. Só isso. Eu sou Daniel Cury e se o limite é a nossa imaginação, então não tem limite, né? É isso aí, muito bem. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos em mais um podcast aqui para falar sobre animação, né? Se a gente fez um podcast passado agora sobre Lightyear, com discussão, crítica sobre o filme e tal, dessa vez a gente vai sentar aqui e vai aprender um pouco sobre animação, mas não é qualquer animação, a gente vai falar sobre produção 3D, vamos falar sobre animação em geral e tudo isso, né, dentro do mercado nacional. E para bater esse papo aqui com a gente tem o prazer, a honra de ter aqui com a gente o Arnaldo Galvão, produtor, diretor e que esteve à frente, né, como produtor executivo aí do longa Mundo Proibido, que representou o Brasil no Festival Annecy, que é o maior evento do gênero, né, de animação que aconteceu agora em junho lá na França, e nós tínhamos um representante brasileiro lá e o Arnaldo vai poder explicar isso pra gente também. Então, antes da gente começar o papo e tal, Arnaldo, antes de tudo eu queria agradecer, dar boas-vindas para você aqui dentro do Cinemação e dizer que é um prazer a gente poder trocar essa ideia contigo, a gente poder aprofundar, né, sobre um mercado que ainda está em desenvolvimento no Brasil, e eu tenho que agradecer demais. Seja bem-vindo. Poxa, eu que agradeço o convite, Rafael. É super bacana poder conversar um pouco sobre animação. Eu trabalho com isso já faz algum tempo. E o resultado que a gente conseguiu com o Mundo Proibido, dele ser selecionado para Annecy, para a gente é um motivo de orgulho. Assim, eu acho que o Brasil ser representado lá foi bem importante para a gente. É, que demais. A gente vai falar sobre isso. Vamos então bater esse papo demais aqui sobre animação, produção 3D e o Mundo Proibido, né? Logo depois do Panorama. Panorama. Isso, né? Se em um podcast a gente grava sobre uma animação norte-americana, no podcast seguinte a gente resolve falar sobre animação brasileira. E é isso, e a gente vai diversificando, né, Dani? Exatamente, e aqui pra gente até aprender bastante sobre a produção, né? Entender Exato. Como é que funciona, até porque é a nossa realidade, né? Exatamente. A gente olha o que é feito lá fora, mas a gente tem que encarar a nossa realidade, e isso é muito legal pra gente aprender com quem tá aí há muito tempo fazendo as coisas acontecerem, né? Exato, e gente, assim, ó, já fica a dica pra você ouvir esse podcast com atenção, é um papo que tá muito gostoso de ouvir. O Arnaldo Galvão é um ícone dentro do mercado de animação no Brasil e tal, um cara que sabe muito, passou por todas as áreas de animação, ele tem muito pra falar, vale muito a pena acompanhar esse papo. Agora, para além desse papo, a gente tem muita coisa bacana também dentro do nosso site, né? Então, assim, você gostou desse papo, quer se aprofundar mais, quer saber
mais sobre outros assuntos, quer entender um pouco mais sobre outras coisas, visita lá cinemação.com, o nosso site, nosso portal, onde a gente publica muita coisa bacana. Lá dentro você vai encontrar colunas, vai encontrar vídeos, né, trailer que a gente coloca lá de filmes que estão saindo, críticas, a gente coloca também muita coisa bacana lá relacionado a entender, né, como é feito, como são feitas as coisas, né, dentro do cinema. Tem uns artigos demais, assim, eu falei de colunas, né, porque a gente tem umas colunas muito bacanas lá. E, por exemplo, a gente tem o Simplificando o Cinema, que é da Marina Rodrigues, que ela vai falar sobre muitas das coisas que a gente vai falar aqui, inclusive, né? Ela fala sobre regulamentação, ela traz, né, cenários de outros países para a gente entender também como que a gente está posicionado dentro disso. Tem lá um artigo, saiu um artigo fresquinho agora, muito legal, da Fabiana Lima, O Livro Não é Melhor que o Filme, um ensaio sobre adaptação literária nos cinemas. E aí ela faz também, né, toda uma análise, um pensamento ali sobre as adaptações literárias no cinema. Então vai lá, dá uma lida, que tá conteúdo de qualidade mesmo, garanto para vocês, você não vai se arrepender. Vai lá, cinemação.com, e você vai aproveitar demais o conteúdo que a gente está publicando lá. Agora, o nosso podcast, né, tem muita gente que escuta o nosso podcast e aí fala assim, pô, mas eu vou trocar de plataforma, de ouvir podcast. Vocês estão na plataforma tal, estão na plataforma Y e tal? A gente está em todas as plataformas de áudio que tem, né, conexão aí com o podcast, nós estamos lá. Então, se você quiser, por exemplo, dentro do Spotify, você pode seguir a gente e ativar o sininho, porque todas as vezes que chegar um episódio novo, você vai ser notificado, né? Você vai saber que chegou um episódio novo do Cinemação e daí você já pode ouvir ele de imediato. Você pode também assinar na Apple Podcast ou se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, e ainda dá para favoritar no Deezer, ou seja, tem muito lugar para você ouvir o podcast do Cinemação e ser notificado, para você não perder episódio nenhum. Então vai lá no seu agregador de podcast favorito e faz isso, vai lá e ativa, se inscreve, recomenda, avalia, porque isso é importante pra gente, mas para você também vai ser bom, porque você vai ser apresentado provavelmente para outros podcasts que, né, sejam compatíveis com o seu gosto, afinal de contas é isso que o algoritmo faz. E aí, por fim, tem também aqui um convite para você que está aí ouvindo esse episódio especial aqui. Você vai entender um pouco mais sobre cinema brasileiro, vai entender sobre a importância do cinema brasileiro, então você sabe que a gente precisa também de um apoio aqui, né? E esse apoio que a gente pede em todos os episódios é justamente para a gente conseguir manter a máquina do Cinemação girando aqui. Então, quando você acessar o nosso site no cinemação.com, você pode ir lá no canto superior direito e tem lá um botão chamado Contribua. Você vai clicar nesse botão e aí você vai para uma página exclusiva, e nessa página você vai ver lá 3 planos que a gente trabalha hoje. A gente tem um plano mensal de R$5, um plano de R$15 e um plano de R$30. São os 3 planos que a gente trabalha hoje, e esses planos te dão direito a várias coisas. Por exemplo, você pode ter o seu nome divulgado, né? No post do podcast tem lá sempre os agradecimentos e todo mundo que contribui com a gente, tá lá o nome exposto. Tem também o grupo exclusivo do Cinemação no WhatsApp, onde a gente troca ideia, onde a gente fala lá sobre o que a gente achou sobre filme tal, notícias e tudo mais. É um espaço muito bacana também. E no final do ano, a gente envia para você um presente exclusivo do Cinemação, um presente que ninguém vai receber a não ser os patrões do Cinemação. Esse ano, por exemplo, a galera recebeu um R2D2 de amigurumi. Olha só que coisa maravilhosa, fofinho, maciozinho, dá pra deixar lá exposto, tá lá um presente do Cinemação exclusivo, ninguém mais tem isso e a galera recebeu. Então ajuda, né? Contribua com o Cinemação e você vai ter direito a tudo isso. Nós estamos nas principais plataformas também de financiamento, então se você quiser, dentro do Padrim a gente tá lá, do Patreon, do Apoia-se, do PicPay, vai lá, encontra a gente e faça sua doação no valor que você julgar necessário.
Além disso, né, para quem quiser fazer doações pontuais, a pessoa não quer fazer doação mensal, ela prefere fazer uma doação só, em um valor X e tal, não tem problema. Nós também temos o Pix do Cinemação. O nosso Pix é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você coloca o nosso e-mail como chave Pix, vai aparecer o meu nome lá e aí é só você colocar o valor e realizar a sua doação. Todo o valor é importante para a gente, então por isso vai lá e contribua com o Cinemação. É importantíssimo essa ajuda para que a gente continue produzindo muito conteúdo e pense em conteúdos novos também. Então seja um patrão do Cinemação. E tem uma outra coisa que a gente precisa também muito de você e que eu quero pedir encarecidamente aqui para você. A gente precisa do seu comentário. Então eu queria fazer uma proposta aqui super legal, assim, ó. Você tá ouvindo o podcast nesse exato momento, eu sugiro que você pegue o seu celular agora e você entre ou no Twitter ou no Instagram do Cinemação, @Cinemação nos dois, e manda um comentário, nem que seja assim, tô ouvindo o podcast, tô gostando, não tô e tudo mais. E depois você pode comentar um pouco sobre esse episódio, ou outros, ou dizer o que você tá achando do podcast em geral, do Cinemação em geral. Mas você pode comentar em vários lugares, você pode, se você não quiser comentar só em rede social, você pode mandar seu e-mail para contato@cinemação.com e você pode entrar no site, você pode entrar lá no cinemação.com, toda postagem ela tem um espaço de comentários, né? E só para mostrar para vocês como tem muito comentário legal que pode ser feito lá, a gente pede para que você faça comentário no post do podcast, porque a gente vai entender que você está falando do podcast. Mas olha só que legal, o Cauê Petito, ele escreveu uma crítica do filme Jurassic World Domínio, né? Que saiu aí recentemente, muita gente gostou, a maioria não gostou, né? E aí, olha que legal, o Thiago Alves comentou na crítica do Cauê, ele comentou uma coisa muito legal, ele comentou o seguinte: fui ver hoje o encerramento da franquia, sou fã da saga, estive nos cinemas no icônico filme de 93, saí de lá maravilhado e agradeço até hoje por ter ido ao cinema criança e ter sido testemunha ocular do nascimento de um clássico. Já hoje a sensação foi, ainda bem que acabou. Mas que pena que dessa forma, sem emoção, sem surpresa, e até o encontro das duas gerações de protagonistas não empolgou. Não conseguiram repetir a emoção que o último filme do Spider-Man conseguiu ao promover o encontro dos atores. Em Spider, eu presenciei uma sala de cinema emocionada, aplaudindo com euforia. Já em Domínio, o silêncio da plateia era constrangedor. Eu gostei muito dos dois primeiros filmes do Jurassic World, acho que conseguiram dar frescor à saga, gosto dos protagonistas, principalmente da Bryce Dallas Howard, mas esse encerramento decepcionou. Eu estava esperando uma invasão de dinossauros em uma grande cidade, aterrorizando humanos, mas entregaram outra história. Na ânsia de monetizar, muitas vezes a indústria não sabe a hora de parar. Então eu achei bem legal o comentário do Thiago, porque Sim. dá continuidade à crítica, né, que foi feita pelo Cauê, que você pode ler no site, né, e é um comentário também que é muito válido, a gente pode de vez em quando aqui comentar aí o que vocês acharam dos filmes e tudo mais. Eu só fico feliz a gente não ter gravado um podcast sobre o Jurassic World Domínio. Talvez não tenha sido muito necessário, mas que bom que as pessoas estão comentando, isso que é importante. E é isso, então vai lá no cinemação.com, comenta o que você achou desse episódio, comenta o que você achou dos outros, que a gente vai ficar muito feliz e a gente vai agradecer muito por você comentar. Que antes de tudo somos vitoriosos de estarmos aqui hoje representando a animação brasileira, o cinema brasileiro, na maior festa da indústria de Hollywood, um filme feito com total liberdade. Então a gente veio celebrar esse dia importante para o filme, para o cinema brasileiro. Arnaldo, pra gente começar esse papo, eu queria primeiro começar com a sua história, que é muito interessante, assim. Você é um cara que sempre esteve envolvido com animação, cartoon,
cartoon e tudo mais. E eu queria saber um pouco como é que foi esse começo, assim. Como que uma pessoa para e pensa assim, bom, eu vou trabalhar com animação, ainda mais no Brasil, né? Você sabe que é uma coisa bem maluca, assim, eu fico fazendo retrospecto se hoje em dia eu entraria nisso, né? Porque quando eu entrei era uma coisa assim, é como se eu não tivesse escolha, eu fui compelido a fazer aquilo e não tinha muito, assim, eu queria e pronto, né? Eu trabalhei sempre com cartoon, com ilustração em revista, em jornal, esse tipo de coisa, e aí eu fui convidado por conta desse trabalho a fazer um primeiro filme de animação. E aí quando você vê o que você desenhou com música, com som, é como se você estivesse meio brincando de Deus, né? Então aquilo é um chamado que foi muito forte, assim. Então, esse primeiro começo, eu falei, a partir de agora eu quero trabalhar com animação, é isso que eu quero fazer. E eu fui atrás do que tinha na época, né? Era bastante limitado, eu estou falando isso de 40 anos atrás. O mercado era muito limitado, a gente trabalhava basicamente com publicidade e foi onde eu aprendi todo o começo, assim, tudo que deveria ter aprendido em alguma escola, em alguma coisa que não tinha na época, eu aprendi trabalhando já direto, né? E ao mesmo tempo eu fui fazendo uns cursos, como de roteiro, eu tive a oportunidade de conhecer um cara genial, que foi o Chico de Assis, e aí esse cara me mostrou, assim, um universo de construir fantasia, né? A coisa do storytelling, desde os gregos, aquela coisa até hoje em dia, assim, então combinar esses poderes de contar a história com a técnica de animação, eu acho que foi o que me deu esse gancho, assim, para trabalhar com animação. Mas você sempre foi um garoto, assim, que gostava de desenhar? Era uma coisa que já estava embutido em você? Você nasceu meio que nesse meio, assim, não? Eu não nasci nesse meio, mas eu acho que eu sempre fiz isso, eu sempre fui atrás de quadrinhos, assim. Eu adorava jornal, Pasquim, Grilo, um monte de coisas antigas que tinham com quadrinhos de fora do Brasil. E aquilo, eu queria trabalhar com aquele mundo, né? Não sei se é uma visão só minha, assim, de olhar para as coisas que eu já vi de produções, pensando na publicidade mesmo, né, que você falou que trabalhou bastante, mas eu acho que também, assim, aí nos anos 80, 90, imagino que acho que tinha, não sei se é impressão minha, mas acho que tinha muita publicidade com animação, né? É interessante pensar nisso. Não sei se hoje tem menos por algum outro motivo, ou se é só uma impressão minha, mas eu olho para trás e eu lembro muito de muita propaganda, né, na época que tinha, né? Era feita com base em desenho, não sei se por questão de custo, se por outra, enfim, ou só pela questão da criatividade, né? E o Brasil acho que também tem esse lado positivo, né? De ser muito efervescente, né? A publicidade aqui, né? Perfeito, é exatamente isso. Eu acho que não é que tinha mais publicidade. Quando a gente faz um balanço, assim, do que tinha de publicidade e do que não tinha, a gente vê que publicidade tinha por volta de 20%. Mas eu acho que era o material mais marcante, é o que te faz lembrar mais, porque quando você vê, é uma pessoa vendendo refrigerante, alguma coisa. Quando tem animação, você precisa fazer uma coisa nova para chamar atenção, criar um personagem, fazer alguma coisa. Então, por isso que a publicidade, ela mexe tanto, assim, a animação, ela chama tanta atenção das pessoas, né? Então, essa impressão, eu acho que, assim, não tinha muito, mas é assim, o que tinha marcava bem, sabe? Eu lembrei daquele Pernambucanas, não sei se já é dessa época ou se já é antes disso, que tinha algum desenho que falava do frio e tal. Também tem muito desse cartunesco, né, que é uma coisa muito presente no seu trabalho no começo, né, como diretor, até os curtas que você fez, tem essa coisa bem cartunesca, que permite até esse, sei lá, aumento, né, de tamanho do personagem, aquela coisa bem pra brincar, né, com a imaginação e tudo mais, né? Sim. Tudo isso, assim, eu acho que vem... esse filme que você citou é dos anos 60, assim, né? É uma coisa, eu acho que é preto e branco ainda, né? É um dos filmes mais comentados mesmo. É um filme que marcou, eu acho que todo mundo, viu? Sim. E Arnaldo, você passou pela todos os estágios, assim, né? Porque você começou com cartoon, aí você
escreveu, dirigiu, animou, você fez tudo dentro da área, né? Acabei fazendo, viu, Rafael? Acabou sendo uma coisa assim de você... E isso, no final, acabou me ajudando muito, né? E não só eu acabei fazendo várias partes do trabalho, entendendo todo o processo, como eu trabalhei, assim, trabalhei em publicidade. Eu trabalhei muito tempo no Maurício de Souza e a gente fez uma série de longas-metragens na época, com TT Espíndola, uma loucura, assim, umas superproduções. E aí depois eu fui trabalhar no Rá-Tim-Bum da TV Cultura, onde no Maurício de Souza a gente tinha 250 pessoas trabalhando e era, eu acho que uma indústria, foi o primeiro grande boom de animação, isso nos anos 80, em 85. E aí, quando acabou essa experiência, eu entrei no Rá-Tim-Bum, que era uma coisa completamente experimental, feito para a TV Cultura, voltado para educação de criança. E era bem maluco, que era numa época onde, ali no final dos anos 80, né, onde podia tudo na TV, onde a gente tinha a Xuxa, com aqueles vestidos super curtos para criança, assim, e entrou o Rá-Tim-Bum, e ele ficava meio colado ali na Xuxa, sabe, em termos de ibope, porque era uma coisa muito nova e de muito impacto na TV. Então eu acho que ter trabalhado em tantas produções diferentes assim também me ajudou, porque Maurício, 250 pessoas, aí Rá-Tim-Bum a gente tinha uma equipe de 10 pessoas para produzir, era uma equipe muito pequenininha, assim, sabe, e a gente produziu muito porque tinha uma liberdade muito grande. Caraca. Nesse esquema você tinha que aprender a fazer tudo, né? Não tinha jeito. Você tem que fazer mesmo. E assim, se a gente for dar um salto, assim, começar a tentar entender o que houve no Brasil, até então, nesse momento, assim, até ali por volta de 2005, não existia essa produção de TV. Você ligava a TV e não tinha nada brasileiro para ver. A gente começa a ter alguma coisa quando o Brasil começa meio a entender a economia da cultura, entender que a produção audiovisual ela pode gerar muito emprego, ela pode fazer um impacto econômico muito grande. Então, o governo, através do Fundo Setorial do Audiovisual, foi criado um fundo específico para se produzir animação, para se produzir audiovisual. E quando a gente começa a produzir, acontece um impacto muito forte, porque os filmes que passam na TV, e eu falo assim, passava no Cartoon Network, Nickelodeon, aquela coisa toda, o material brasileiro, ele ficava em primeiro lugar no Ibope. Então, assim, quando eu fico brincando com essa frase de que viemos em paz, a gente só quer as mulheres e as crianças, porque assim, se fosse falar do que o pessoal de animação quer, eu acho que seria chegar no cinema e chegar na TV, sabe? O que é uma coisa ainda mais ambiciosa, uma coisa ainda mais maluca, assim. E assim, o momento que a gente chegou na TV, o impacto foi muito grande. A gente tem não uma série, 2, 3, a gente tem 50 séries sendo exibidas na TV, e assim, é claro que no meio dessas 50, 15 acabam se destacando mais do que outras, né? Mas a gente tem o começo dessa indústria, né? É uma indústria que ela foi um pouco interrompida nos últimos 5 anos, mas que inevitavelmente ela vai se desenvolver. Ela tem resistido, como pode nesses últimos tempos, mas eu acho que ela está criando uma musculatura para voltar com tudo. Não, e hoje em dia é meio parelho, né? Se você liga a TV e você vê uma animação, sei lá, americana e tal, e uma animação brasileira, eu acho que o leigo não consegue nem perceber a diferença, porque tem dublagem, a qualidade é muito similar e tal. Então, assim, em termos de material criativo, material técnico, a gente tá pau a pau com o mercado externo? Exatamente. Eu acho que essa comparação aí é perfeita. E é o que eu falei, que a gente conseguiu esse resultado em TV e em streaming, a gente tem isso, né? Quando a gente vai para o cinema, a concorrência é bem mais desequilibrada. Para vocês terem uma ideia, assim, o Mundo Proibido, que é esse filme que a gente terminou em 3D, uma equipe de mais de 100 pessoas, 3 anos trabalhando, sendo 2 de pandemia, aquela coisa toda, a gente gastou
4.300.000 para fazer o filme. E aí quando você pega um filme de Hollywood, assim, sei lá, uma série como Stranger Things, cada episódio daquele custa 30 milhões. Exato. E assim, quando você pensa em cinema, aí é 500 milhões, sabe? E ainda tem mais 500 para fazer você ir no cinema. Sim. Então, assim, é uma concorrência desleal. A gente não tem nem como começar isso, sabe? Não existe nem... É diferente de você fazer um material, colocar na TV e aquilo passar de um mesmo jeito. O cinema, não. O cinema, as pessoas vão... A gente tem 3 mil cinemas no Brasil. Tem lançamento, assim, que tem 1.500 cinemas. Então, assim, são coisas como Vingadores, não sei o quê. Todo mundo adora ver, né? Claro. Mas é assim... ocupa de um jeito que não deixa mais nada acontecer, sabe? Então o cinema ele fica lotado mesmo, ele fica refém de um poder econômico, assim. Então é mais complicado. E essa questão, né, que vocês falaram da animação, a pessoa nem sabe, né, de onde vem, nem se liga, né, às vezes que tá vendo uma produção brasileira, porque, enfim, tá desenhado, se for o desenho americano vai estar dublado mesmo e tudo mais. Eu imagino que seja até pro cinema faria sentido, assim, em termos de... Não sei, assim, a melhor palavra, mas, assim, no sentido de chegar pro público, sei lá, até pro público que, às vezes, resiste ao cinema brasileiro, porque ainda tem isso, que eu acho uma maior bobagem do mundo, mas, enfim. Porque, justamente, né, não tem os atores, não tem a pessoa, então você não vai identificar se é o Tom Cruise ou sei lá quem, você vai ver só pelo desenho, né? Isso na televisão acontece muito, né, com esses grandes sucessos, tipo, lá o Irmão do Jorel, né, e tal. O próprio Irmão do Jorel, por exemplo, eu lembro que quando eu descobri que ele era brasileiro, eu falei, nossa, que maluco, né, ele é brasileiro, não sabia. Legal isso, né? Bacana, né? Então, a mesma coisa no cinema, você poderia ter isso, né, caso tivesse uma estrutura mais facilitada para distribuição, né, assim, que se não fosse, que a gente sempre chama aqui de gargalo, né, um gargalo muito estreito e ninguém deixa passar nada além do estrangeiro e tal, né. Então, como você falou do Irmão do Joel, assim, tem uma série de outros produtos, como Peixonauta, Amigãozão, né, que são um material que, quando passa na TV, aquilo causa um impacto e todo mundo assiste. Aquilo, de certa forma, conversa com as pessoas e faz com que tenha uma força no Ibope tão grande. Só que quando você vai no cinema, a gente não consegue performar desse jeito, né? Todo esse material Historietas Assombradas já virou longa-metragem, agora a gente está com o Amigãozão como longa-metragem, o Amigãozão foi lançado em 300 cinemas, assim, mas assim, consegue fazer o lançamento, mas não consegue uma campanha gigante que faça aquele impacto que tem a TV, né? Então, assim, a gente tem sempre essa defasagem, e é uma defasagem econômica. O que dá a impressão é que o cinema ele vai existir para sempre, eu acho, mas é assim, ele está ao mesmo tempo se ramificando, né? Quando a gente pensa, eu acho que mesmo nas TVs hoje em dia, a gente vê que todo mundo está migrando para o streamer, porque é essa coisa do público escolher o que ele quer ver. Sim. Então, se você consegue passar um pouco isso e criar marcas fortes, assim, como Amigãozão, Irmão de Jorel, Peixonauta, assim, você vai ter esse material também no streaming, você vai atrás deles em todos os canais, assim. Acho que, antes de tudo, somos vitoriosos estarmos aqui hoje representando a animação brasileira, o cinema brasileiro, na maior festa da indústria de Hollywood, um filme feito com total liberdade. Então a gente veio celebrar esse dia importante para o filme, pro cinema brasileiro. Acho que seria legal até já te perguntar sobre essa migração, né? Porque O Mundo Proibido tem esse título que acho que é legal para uma pessoa que
não tá, né, acostumada com o personagem e tal, mas ele é um longa-metragem da série, né, As Aventuras de Fujiwara Manchester, né, que é da cultura, inclusive deixar o serviço aqui pra quem quiser ver, né, e tal, tá no Prime Video, né, os episódios disponíveis. E aí, assim, eu já ia te perguntar isso, assim, como que foi da produtora, como que foi entre vocês pra falar assim, poxa, vamos fazer um longa-metragem, foi questão de mercado, questão de chegar no festival, foi porque a história pedia, como que foi o processo, assim, pro start do longa-metragem, assim? Então, você sabe que também isso foi um processo de aprendizado, assim. A gente não tinha muito um manual de como fazer as coisas, né? Em 2000, eu fiz um curta-metragem que ganhou uma série de festivais no Brasil, fora do Brasil, ganhou muito prêmio. E eu já tinha ali 40 anos, em 2000, e eu falei assim, tá na hora de fazer um longa-metragem. E comecei a desenvolver um longa-metragem com um cara super top, que é o Flávio de Souza. A gente fez um material e eu comecei a viajar para tentar viabilizar esse projeto. E assim, nesse processo, eu estava com um filme. Eu queria fazer um filme e eu fiquei conversando, você conversa com uma pessoa, a pessoa, você tem um, e aí é muito complicado, porque se você não tiver uma carteira de projetos, 5 projetos pelo menos, que cada um vai numa direção um pouco diferente, a conversa acaba muito rápido com todo mundo. Ah, que interessante. Então, assim, é muito importante que você, por mais que você ame um projeto, que você tenha pelo menos mais 4. Assim, 5 eu acho que é um número bacana, assim. Porque aí você chega na pessoa, a pessoa fala, isso não me interessa. Opa, mas isso aqui parece bem bacana. Se a gente fizer isso, mudar não sei o quê, fazer não sei o quê. Então, é importante ter uma base para começar a conversa, sabe? Se você vai só com uma alternativa, isso acaba rápido. Então, assim, eu comecei, o Ale e a Camila, que são os criadores do Mundo Proibido, eles já tinham trabalhado junto comigo numa adaptação de um material que eu fiz para os livros da Eva Furnari. Então, assim, aí nesse processo, eu reconheci que eles eram pessoas extremamente talentosas, né? E aí eles falaram, olha, a gente tem um projeto, um que é assim, na Amazônia, não sei o quê, e a gente tem um que o Ale criou quando tinha 15 anos, que era um herói espacial. Eu falei, herói espacial, vamos nessa. Assim. Então, a gente começou, na verdade, o projeto tinha 3 páginas. E aí a gente fez um projeto disso tudo, acabou trabalhando, fazendo uma história um pouco maior, e a gente apresentou para a TV Cultura. Aí a TV Cultura falou, olha, eu só estou preocupado com as armas do personagem. Aí a gente falou, não, olha, vai ser arma colorida, os tiros não vão matar ninguém, só sai choque elétrico, não sei o quê. E aí, essa foi a única restrição da TV Cultura. Então, com isso, a gente conseguiu fazer um material super bacana, assim. A gente fez 13 filmes de 11 minutos, assim, e foi o que deu start para isso tudo, né? Quando você fala de apresentar o projeto, Arnaldo, você está falando de... Você chega já com um animatic ali e tal para mostrar, ou você só chega com um roteiro storyboard na mão, assim? Nem storyboard. A gente tem um roteiro, mas você nem apresenta o roteiro. Você apresenta... Imagina que os caras chamam o pitching de elevador, né? Você precisa convencer a pessoa ali... 5 minutos, senão a pessoa já vira, já quer ir dormir, já quer fazer outra coisa. Então, assim, em 5 minutos você tem que chegar e contar o que é o projeto, mostrar imagens, falar coisas assim. Porque é aquilo, é o audiovisual, né? Então, e aí é isso. Quando a gente foi para lá, a gente tinha um pouco mais, em vez de ter 3 páginas, a gente tinha 30 páginas, assim, para deixar com eles. E a gente também tinha uma série de estudos que a gente fez sobre o personagem, já tinha um pré-desenvolvimento. Entendi. Então foi graças a isso que a gente conseguiu. E uma coisa que me chamou a atenção nessa sua história foi quando você falou sobre a escolha, né, do que vocês iam pegar e te chamou a atenção esse lance de ser uma jornada intergaláctica e tal. Porque uma das coisas que mais me encantam na animação é justamente você ter o desprendimento com a realidade. É isso mesmo. Quando você pega uma obra como essa, tipo Mundo Proibido, a gente tá falando de uma aventura, de uma jornada intergaláctica, né? Um casal vivendo ali uma aventura
cheia de perigos e não sei o que e tal. E a gente tá falando de uma aventura intergaláctica sendo feita por aqui no Brasil. Então, tipo, você não vai ver um longa de live action de uma aventura intergaláctica, sabe? Se fosse pra fazer em live action, seria 1.000 vezes, 1 milhão de vezes mais caro, né? E exato, no Brasil fica mais complicado, né? O filme realmente tem isso, assim, né? Eu acho que o que me encantou quando ele me falou do projeto pela primeira vez, assim, é que a gente tinha a possibilidade, ali nos anos 60, quando o mundo parecia um lugar muito grande, antes da gente ter internet, que você vai para todo canto ao mesmo tempo, tinha alguns lugares que pareciam meio mágicos. E esses lugares deixaram de ser mágicos por conta da possibilidade de você conhecer tudo com a internet. Né? É verdade. E assim, aí sobra o que você pode sonhar, o que você imagina que seriam os mundos além dos mundos, né? E quando você pensa num personagem que pode seguir pelas estrelas, tendo uma carreira, indo atrás de alguma coisa maluca que passa pela cabeça dele, isso é um personagem muito intrigante pra mim. Sim, nossa, demais. E essa coisa, né, é a busca pelo extraordinário, né? Você não tem limites realmente, porque ali o papel vai aceitar. E aí uma das coisas que também me chamou a atenção é que aqui você atua como um produtor executivo. Como é que foi pra você estar desse lado da produção? Olha, eu acho que eu só consegui isso por um respeito muito grande pelo Ale e pela Camila, assim. Eu acabo me associando. Os trabalhos que eu fiz até agora foi, assim, além dos meus, que eu chamo pessoas para trabalhar, mas eu fiz uma parceria com a Eva Furnari. Então, assim, a Eva Furnari é uma pessoa que eu pegava os livros dela para minha filha, sabe? Que hoje em dia tem 40 anos, para ela ver. Então, é uma pessoa, assim, que eu sempre admirei muito e eu admiro até hoje. Até hoje ela é uma pessoa encantadora, perfeccionista, assim, é muito bom trabalhar com ela. E o Ale e a Camila, eles também têm uma coisa assim, nessa coisa de se preocupar de contar uma história, de buscar uma abordagem diferente. Eu acho que eles são muito especiais nisso. Eu acho que eles têm uma visão e eles têm um conhecimento, eles têm uma visão técnica do que a gente pode fazer, que a conversa é muito fácil. Entendi. Então é assim, eu vou atrás de um... Hoje em dia, todos os recursos que a gente tem são como investimento. Então, assim, para você convencer alguém a investir no projeto, você precisa acreditar muito nele. Você precisa estar muito convicto de que aquilo é bom e que aquilo vai ser bacana, assim, quando ficar pronto. Né? Acho legal só a gente, né, enfatizar aqui, o Ale Camargo e a Camila Corrosini são os diretores, né, que foram quem dirigiu aí esse longa. E é interessante isso, porque você, como tem muita experiência em todo o processo, né, inclusive dirigindo, tem um lado seu que é um lado criativo também, né, e nessas horas não pulsa ali, ou de repente eles te usam como um oráculo, de repente. Olha, bem que eu queria ter esse conhecimento todo. Mas eu acho que eles têm uma visão maluca, que é aquilo que você fala, assim, quem foi que ensinou o Padre Nosso ao vigário, sabe? Parece que os caras já nascem sabendo de um monte de coisa, assim, que a gente sabe. A conversa não é nunca, é sempre meio de igual para igual, sabe? Não tem essa de eu ser o cara que sei tudo, apesar de ter um pouco mais de idade que eles, mas é assim, a conversa é de igual, sabe? É a conversa de quem gosta do que está fazendo e sabe que se tem alguma coisa ali, se a conversa encrencou em algum ponto, é que vai ser melhor para a história, assim, sabe? Mas é assim, tudo que eles fazem é muito bom. Que legal. E eu vi uma entrevista sua, você conversando lá no Itaú Cultural e tal, e aí você fala do seu contato, né? Quando você teve contato com diretores como a Norma McLaren, o Paul Driesen, Carolina Leaf e tal, e você fala do seu encanto por eles, assim. E aí, depois a gente vê alguns dos seus curtas, né? Inclusive o Disque N pra Nascer, que é um curta seu sensacional, assim. Eu assisti ele, achei incrível.
E você comentou sobre isso, sobre você ter produzido histórias que eram muito íntimas a você. E agora há pouco você falou sobre isso também, né? Que o Mundo Proibido era uma história que acho que foi o Alê, né? Que você falou que já tinha escrito com 15 anos e tal. Você acha essa proximidade entre obra e autor, né? Você acha isso importante, assim, para a pessoa conseguir, inclusive, vender a história, né? Mas, assim, o fato de você fazer uma coisa tão íntima ajuda no processo de desenvolvimento do projeto e tudo mais? Totalmente, viu, Rafael? Quando eu comecei, aquela pergunta de o que te leva a fazer animação, né? Uma parte da história também é isso. Eu sou daquela geração que nasceu com Flintstones passando na TV, Jetsons, um monte de coisa, né? Mas aquilo não me chamava, eu não falava, eu quero trabalhar com isso. Eu via Jetson, Flintstones, era divertido, não sei o quê, mas aquilo passava. Quando eu via um jornal, quando eu via um livro, quando eu via uma coisa, aquilo me pegava mais. Eu acho que tinha uma marca de um artista ali por trás, né? Apesar de ser uma coisa industrial, mas tinha a visão de um artista por trás daquilo. E aí, quando eu tenho contato também com essa produção do National Film Board, principalmente Paul Drissen, essa turma toda que você falou, isso causou um impacto muito grande que você fala assim, isso eu gostaria de fazer. Eu não quero fazer Flintstones, mas esse tipo de trabalho me interessa muito, sabe? Então, é maluco que aquilo te chama, e aí você é um artista de certa forma, o cara tá dando uma alma dele, né? É um pedaço do que ele acredita no mundo. Quando tem um produto com essa intensidade, eu acho que é muito mais fácil de você se identificar. Não, e a gente sente isso, né? Sente mesmo. Eu acho muito, muito importante isso, assim, essa sua história, assim, porque reforça a importância das cinematecas, né, da memória, do investimento em cultura que resgate coisas clássicas e, enfim, importantes do passado e tal, porque é isso que acho que consegue, né, criar essas fagulhas que às vezes só o comercial, só a televisão às vezes não dá conta, né, para criar, para, enfim, evocar, né, o artista nas pessoas, e não que tenha só essa obrigação, mas, né, pode servir só por questão de memória e outras descobertas das pessoas que forem descobrir essas obras, mas eu acho que é muito bonito isso, assim, de pensar sobre sobre o quanto é importante, porque isso eu acho que hoje em dia muita gente tá desvalorizando, acha que filme antigo, é só um bando de filme antigo, tem gente que não consegue entender, né, o quanto é importante esse tipo de manutenção, né, das obras clássicas, dos rolos, enfim, dessas coisas assim, né? É isso mesmo, Daniel. Eu acho que tem uma preocupação, assim, quando você trabalha com audiovisual, que é essa preservação da história. Você, de certa forma, acaba sendo uma pessoa engajada nisso também, sabe? E eu acho que, além da preocupação com a cinemateca, a preocupação com o ensino da animação, a preocupação, assim, de você se organizar como grupos, de pessoas que trabalham com animação, pessoas que trabalham com audiovisual, elas se unirem para ver o que é melhor para o desenvolvimento da profissão. Então, assim, é um trabalho sempre de equipe, é um trabalho de sempre, muita gente envolvida o tempo todo, e tem isso também. A gente tem uma preocupação com o passado e com o futuro, né? Então, assim, a gente sabe que a gente está no presente fazendo isso, mas, assim, é uma história para se respeitar e o que a gente vai desenhar para frente. Que antes de tudo somos vitoriosos estarmos aqui hoje representando a animação brasileira, o cinema brasileiro, na maior festa da indústria de Hollywood, um filme feito com total liberdade. Então a gente veio celebrar esse dia importante para o filme, pro cinema brasileiro.
Inclusive a sua história passa por isso, né, Arnaldo? Porque você foi descobrir esses autores dessa forma, né? Esbarrando com eles dentro de uma cinemateca no consulado canadense, não foi isso? Foi isso mesmo. Eu vi primeiro uma amostra deles, né? Fui chamado uma amostra, vai ser, sei lá, eu acho que era na GV. A Getúlio Vargas tinha um cineclube que era genial, assim. E aí uma primeira amostra que eu vi deles foi lá. E aí depois nessa amostra, conversando com as pessoas que estavam organizando, eles falavam assim, olha, a nossa embaixada é na Avenida Paulista. E se você quiser pegar filme, vai lá e pega os filmes que você quiser. Eles falam, como assim? E aí os caras te emprestavam, sabe? Filmes em 16mm de todos esses caras, assim. Então a gente começou também a fazer exibição em lugares, assim, clubes, igrejas, sabe? Lugar, assim, que tinha bastante gente, você pegava e levava aquele material para as pessoas verem. E isso foi bacana para ter um conhecimento maior, sabe? De tudo que estava sendo produzido. Porque inclusive quando a gente assiste, por exemplo, Disque N pra Nascer, que é uma história muito íntima sua, né? Dá pra ver que a questão das angústias, né? De se tornar um pai e tudo mais. Uma das coisas que mais me chamou a atenção ali naquele curta foram as transições, como você fez as transições de uma cena para outra, como elas são fluídas, sabe? Inclusive tem uma cena maravilhosa lá que eu adorei, que é quando o médico, né, ele tá segurando a criança e aí você faz uma brincadeira ali como se ele estivesse segurando um peixe, então uma coisa meio que de vitória e tal, e aí depois você faz a contrapartida disso, né, que é quando a criança começa a chorar, aí a gente vê o oposto, a gente vê a criança segurando o médico. Então tem um linguajar ali com metáfora de questionamento de quem domina quem nessa situação, que demonstra muito dessa angústia paterna, né, de quem estava... né? Não, essa visão foi ótima, Rafael, porque é exatamente isso. Eu fiz esse filme, comecei a fazer o filme quando estava esperando a filha pela primeira vez, né? E aí era isso, você começa a ler uma série de livros, cada um fala uma coisa, e aí eu acabei chegando num livro que era do Le Boyer, é o Nascer Sorrindo, e aí é um massagista francês, é um médico francês, e ele faz uma reviravolta, porque ele fala assim, ele mostra do ponto de vista de quem está chegando no mundo pela primeira vez, né? E aí o que eu fiz foi exatamente isso, eu me apropriei dessa experiência e exagerei da maior maneira possível, assim, imaginando uma criança e aí, assim, tem a expectativa do médico também, o que ele precisa performar ali, tem a enfermeira, o que ela precisa fazer, né? Cada um tem um papel ali. Sim. Inclusive, as pessoas acabam esquecendo da criança, né? Exato. E é bacana se você poder mexer com isso, fazer essa reviravolta aí. Exato, é muito interessante. Eu fico pensando até nas questões técnicas e queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, a questão do desenho 2D, né, a forma tradicional de animação, a animação hoje, né, no computador com todas as imagens 3D. Claro, a gente, né, já tem noção desse avanço tecnológico e tal, a questão acho que do quanto que a tecnologia está cada vez mais acessível, né? Por isso até essa questão de se aproximar cada vez mais de às vezes grandes, enfim, das produções mais caras dos americanos ou qualquer outra coisa assim. Mas eu acho, enfim, eu acho interessante a questão até do como que move a criatividade, de para que lado vai o lado artístico quando você tá já lidando com uma animação 3D, assim. Ainda tem que em alguns momentos voltar pro papel para fazer lá o rascunho. Como que você vê esse processo em termos até de colocar, né, as questões pessoais que estão para ser desenvolvidas no que vai ser feito em 3D, assim? Você tem alguma... É do papel pro computador ou já tem essa coisa do direto pro computador? Como que fica para você isso, assim? Olha, rapaz,
As possibilidades hoje são quase infinitas de como você vai montar a tua linha de produção, né? Uhum. Antigamente era uma coisa muito limitada. Você tinha um roteiro, aí você fazia um storyboard, aí você fazia a animação tradicional, você tinha que usar umas folhas de acetato para conseguir a transparência, você tinha que ter uma máquina que custava $5 milhões para filmar. Era uma coisa assim que era muito inacessível. Então essas primeiras produções assim, ali o Disque para Nascer, Uma Saída Política, são filmes feitos ainda dentro desse processo absurdo. Assim. E assim, desde 95 começaram a aparecer alguns softwares que deveriam facilitar, mas só ali por volta de 2000, um pouco antes, 98 ali, apareceu um software que era muito... Ele reproduzia toda essa linha de montagem pela primeira vez. Assim. Então você fazia o material no desenho e esse software permitia que você finalizasse tudo dentro de um computador. E era um software que na época, sei lá, era $300. Era uma coisa assim... Quando aquilo caiu na minha mão pela primeira vez, foi como se eu tivesse ganhado, sei lá, um brinquedo de Natal, ganhar uma bicicleta no Natal, sabe? Você fala, nossa, agora eu posso fazer tudo que eu precisava daquela máquina de 5 milhões, não sei o quê, eu faço tudo num computadorzinho aqui, sabe? Num computador simples que eu tenho na minha casa. Era uma coisa assim que a tecnologia, ela realmente faz mudanças e você precisa ficar atento para ela, né? Porque muitas vezes ela é tua amiga, às vezes não muito, mas é assim, ela veio para facilitar e é um caminho irreversível, né? Hoje em dia é bem maluco assim o que eu vou falar, mas hoje em dia eu já estou vendo umas experiências de realidade aumentada, de uma tecnologia bem para frente assim, aonde você fala e o computador faz uma imagem para você. Caraca! Então, assim, o que dá a impressão é que a gente vai ter uma mudança no meio de produção, na forma de se produzir, que ainda estão se desenhando. E, assim, é coisas... Não sei se a minha geração vai pegar isso, mas é assim, provavelmente o pessoal mais jovem vai pegar uma outra forma de se produzir. Assim, eu acho que vai chegar no momento que você pensa alguma coisa e a imagem sai pronta ali, sabe? Com alguma limitação, mas é assim. Mas hoje em dia, voltando para o nosso tempo atual, a gente tem um material muito acessível, assim, para fazer esses filmes em 3D que a gente faz. Antigamente você também precisava de umas máquinas carésimas, só rolava em Silicon Graphics, assim, que eram máquinas também proibitivas assim, para a maioria das pessoas. E hoje em dia você tem esse software 3D, que é o Maya, que todo mundo trabalha com ele, em todo mundo se trabalha. Claro que em cada lugar, em cada produção, as pessoas personalizam, as pessoas fazem outro tipo de movimento lá dentro, mas é assim, a gente usa um software que é padrão da indústria internacional. E assim, são softwares que estão rodando no computador que você tem dentro da tua casa, assim, sabe? E aí quando você tem uma produção dessa, a gente, sei lá, tinha 30, 40 máquinas, é impressionante você ver todo mundo trabalhando. Esse pessoal também que está chegando, eles vêm muito prontos, sabe? A quantidade de gente boa e talentosa que você encontra é muito grande, assim. Eu acho que a partir de 2005, com o advento da economia da cultura, as pessoas começaram a imaginar também como ensinar a animação, como preparar as pessoas, né? E assim, além das escolas mais tradicionais, assim, a gente também tem cursos específicos, assim, que eles são mais dirigidos, eles são mais específicos e te preparam mais para uma coisa, assim, sabe, do que você está querendo. Eu acho que é um universo que não para, assim, não acaba nunca.
E você acha que a gente pode dizer, ou é um exagero, dizer que hoje em dia esse profissional que está na frente das animações, ele é mais um programador do que um desenhista, por exemplo? Não, eu acho que a gente não pode falar isso, assim, porque o programador, ele tem um trabalho bem específico naquilo tudo, né? Então, assim, falando de uma coisa a grosso modo que eu já participei, a gente tinha um filme onde tinha uma lagartixa, e aí essa lagartixa, ela tinha 500 mil perninhas, assim, para andar. Então, assim, se você fosse animar essas perninhas, era um trabalho impossível. E aí vem um programador, ele pega o software, que é um software que é aberto, e aí ele vai e faz especificamente isso. Quando essa perninha andar para cá, essa outra vai andar para lá. E aí a outra vai fazer não sei o quê. Então, assim, você anima num bloco, né? Então as coisas ficam muito mais simples. O trabalho do programador é muito específico. O animador, eu acho que cada uma das pessoas lá dentro, assim, é um trabalho bem específico, né? Mas ainda é importante a pessoa ter uma noção de desenho, por exemplo, uma noção artística, assim. Eu acho que é onde começa tudo, viu? Eu acho que você ter isso, eu acho que é bem importante, assim. Não para você trabalhar nessa indústria, mas para você ser um criador, você precisa, ou você tem essa visão, ou você se associa com quem tem essa visão. Mas é importante, eu acho que isso é o diferencial do trabalho, você fazer uma coisa que seja diferente do que está por aí, né? Tem muitas histórias, elas já foram recontadas de 500 formas diferentes, mas eu acho que ainda tem muita coisa para surpreender as pessoas, ainda tem muitos universos, muita coisa onde você precisa colocar luz que vale a pena chamar a atenção. Mas assim, no estúdio hoje, fazendo lá a animação, ainda tem espaço para o papel, lápis e tal, ou você diria que não, isso aqui já hoje em dia já vai direto naquele lápis, eu nunca sei o nome, né? Aquela tablet, né? O tablet, então, hoje em dia, assim, você pode fazer uma produção 100% digital. Você pode fazer o storyboard, você pode fazer todos os desenhos, e assim, isso é até recomendável, para falar a verdade, que você perca um pouco desse receio da tecnologia e vai, principalmente para quem está chegando agora, sabe? Esse material é muito acessível, você não precisa ter um software, sei lá, você tem software simples, tem software que são em licença fácil de você usar, e aí você pode treinar com isso, né? E assim, o ideal quando você faz isso, quando você tem um filme todo dentro do computador, é muito mais fácil de você corrigir, né? Antigamente era muito maluco o processo, assim, porque a gente fazia um storyboard, grudava na parede, e aí você ia e contava para as pessoas e ficava meio procurando entender a reação das pessoas. Se em algum momento as pessoas perdessem a atenção, não está funcionando, tem que colocar uma piada ali, ou matar alguém, fazer alguma coisa para que causasse um impacto ali, né? E hoje em dia, quando você faz esse storyboard, você faz direto dentro do computador. E aí você faz o animatic, que é o encadeamento dessas imagens, assim, aquilo fica muito fácil de identificar o que funciona ou o que não funciona, né? Então, assim, se eu fosse falar para quem está começando hoje, eu falo, aposta, sabe, no 100% digital, assim. Ainda mais porque é mais ecológico, é tudo mais simples, assim. É claro que um caderno sempre vai ser o companheiro de quem trabalha com isso, né? Sim. Você desenha em guardanapo, você desenha em tudo que é lugar, assim. Mas eu acho que se você puder fazer todo o processo digital, você vai ganhar muito com isso. Que antes de tudo somos vitoriosos estarmos aqui hoje representando a animação brasileira, o cinema brasileiro, na maior festa da indústria de Hollywood, um filme feito com total liberdade. Então a gente veio celebrar esse dia importante para o filme, pro cinema brasileiro.
das coisas que me chamou a atenção quando eu tava vendo o teaser, né, do Mundo Proibido, foi a escolha estética mesmo que vocês trouxeram pro longa, assim, porque ele tem uma fotografia meio aquarelada, assim, né? Pra quem viu recentemente, tipo, aquela série que tem na Netflix, né, que é o Arcane. Nossa, o Arcane, que maravilha. Que é uma maravilha, né? E ele tem também essa estética aquarelada. E eu achei isso demais, vocês trazerem isso pra um mundo, tipo, uma coisa meio cyberpunk ali, né? Intergaláctica e não sei o quê. Mas vocês trazerem esses elementos meio aquarelados, assim. Isso foi uma discussão entre vocês, tipo, a questão da estética, das cores, da fotografia? Não, isso daí foi uma escolha da Camila, que é a diretora de arte. Então a Camila, ela já tinha uma visão do que ela queria implementar como direção de arte. Ela é uma pessoa que também conhece todos os processos possíveis. É uma pessoa que faz livro em aquarela para o mundo todo. E aí ela falou, olha, vamos fazer isso desse jeito aqui, né? O Arcane, quando saiu, e saiu muito depois do que a gente já tinha produzido, era uma coisa que a gente olhou para aquilo e falou, nossa, isso aqui o cara pegou o que a gente estava meio esboçando ali e levou isso para enésima potência, assim, sabe? E aquilo, o impacto visual do Arcane é impressionante. Eu acho que todo mundo que trabalha com audiovisual, acho que tira o chapéu para aquilo. Eu ia perguntar da questão da comparação, né? Tipo, o visual do Mundo Proibido tem esse aquarelado, a série, né, do Fujiwara já é o 3D mais tradicional, digamos assim, mas eu acho, assim, qual que você vê que é, além dessa questão, tem alguma diferença, assim, em termos de, não sei, de tom da história em relação ao que estava sendo feito na série, assim, como que você descreveria esse salto entre a série e o longa, assim? Em termos de, sei lá, proposta muda? O que é mais diferente, assim? Quando a gente fez a série, a gente estava numa outra etapa, eu acho que dos softwares, do entendimento que a gente tinha de contar uma história. E aí, o que a gente tem na série de TV, além da limitação econômica, né? A gente fez a série inteira com 1/5 do dinheiro que a gente teve para fazer o longa. Uhum. Então, assim, a gente tinha que arrumar um visual que funcionasse, que fosse diferente. E aí tem um exagero ali nas cores que acabam funcionando como uma gramática para a história, né? Uhum. Quando a gente foi para o longa-metragem, a gente pegou tudo que tinha feito e jogou fora. Literalmente, a gente começou do zero, né? Porque o software já tinha mudado, já tinha chegado num outro nível de desenvolvimento. A gente tinha muito mais recursos, a gente conseguiu chamar muito mais gente para trabalhar. E aí, com isso, você fica... A gente tinha uma pessoa que só cuidava da cor de cada cena. Uhum. Então, assim, é um trabalho super minucioso, um trabalho, sabe, delicado, assim, que você olha e fala, meu, que bom que tem alguém que pensa nisso, assim, sabe? Que é um jeito de você contar a história com a cor também. Sim. E isso é um trabalho super refinado, assim, e que a gente só conseguiu fazer nesse longa, porque tinha um recurso a mais e tinha essa loucura toda, assim. Uhum. Mas você vê a quantidade de pessoas. Quando você vê um filme da Pixar, da Disney, assim, você vê um letreiro que não acaba nunca, né? Uhum. E assim, você pode ter certeza que cada uma daquelas pessoas trabalhou muito, assim, fez uma colaboração que foi super importante, né? Quando você vê um letreiro como o nosso, que é assim, sei lá, 10 vezes menor, e imagina que cada uma daquelas pessoas trabalhou por 20, sabe? Então, assim, para poder dar conta de tudo, para poder chegar nesse resultado, assim. E é legal isso, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, que é, não, vamos fazer, e a gente está criando estrutura para isso. Só para ainda sobre essa questão da transferência, imagino que tenha também uma questão mais, às vezes, até de poder usar mais, né, por ser longa, não ter as limitações da TV, né? Porque o que me parece é que é claro, né, a gente viu só o teaser do longa, mas parece que ele tende a ser mais adulto, né? Tem umas coisas, né? A caveirinha, tem um beijo que acho que na animação para TV tinha essa limitação, né? Assim,
Sim. Ou não? Não, total, perfeito, é isso mesmo. Quando a gente fez, assim, eu te falei que a gente fez fez o desenvolvimento, a gente fez o pitching, essa história do convencimento, primeiro para a TV Cultura. E a TV Cultura falou, olha, tá tudo bem, com exceção da arma, não sei o quê. Então, assim, eles tinham, a gente já foi com o pé um pouco atrás, tentando acertar o que seria interessante para a TV Cultura, conhecendo a preocupação da TV Cultura, que tem uma tradição de fazer essa produção infantil. A gente já foi e baixou a idade, né, das pessoas para chegar naquele limite. Quando a gente vai para o longa-metragem, a gente sabe que pode fugir um pouco e que aquelas pessoas que foram fãs do Fujiwara, elas cresceram. Então, elas também estão querendo alguma coisa a mais, assim. Então, o personagem ele ficou ainda mais irreverente, é um personagem que fuma, faz sexo, tem uma coisa ali, a Lídia, que é a mulher a principal personagem, ela tem uma parte de robô nela, assim, sabe? É uma parte cibernética, é uma coisa assim. Então, tem um mundo que fala, olha, essas coisas mudaram, isso aqui, sabe, deu um passo e provavelmente aconteceu alguma coisa complicada entre a série e o longa, assim, sabe, em termos de espaço. Legal. Interessante. E Arnaldo, a gente está falando aqui, né, sobre a parte criativa e tal, que você já tão bem explicou pra gente, mas eu queria entrar um pouco na questão que foi uma das coisas que você fez agora recentemente, né, com esse longa e tal, que é a produção executiva. Bom, vocês tiveram, o filme esteve presente, né, no Festival de Annecy. Eu queria que você explicasse, para quem não conhece, nunca ouviu falar o que é o Festival de Annecy, qual é a representatividade de você conseguir colocar um longa brasileiro lá e, né, levar esse filme para a França, ser exibido lá e tal. Qual o tamanho da importância disso? Cara, a importância disso é absurda, assim, né? Eu acho que com esse trabalho que foi crescendo do audiovisual, do produto de animação, primeiro, eu acho que vale a pena a gente contextualizar o Festival de Annecy. O Festival de Annecy é como se fosse o principal mais importante de cinema, como se fosse Cannes, Berlim, Veneza. Imagina tudo junto, isso é o que representa o Festival de Annecy para animação. É um festival que existe há 50 anos e ele foi criado exatamente por isso. Os caras iam para Annecy e falavam assim, vocês não respeitam a animação, não sei o quê. Aí os caras falavam, vamos fazer um festival nosso. E aí os caras fizeram isso há 50 anos atrás e levam muito a sério. A França leva muito a sério a economia da cultura. Os caras criam escola, os caras fazem tudo, eles sabem o quanto isso é importante para o desenvolvimento do país, né? Então, assim, esse festival ficou a coisa mais importante, assim. Você não só vê os filmes mais bacanas lá em Annecy, mas lá também tem o mercado, que é o MIFA, que é o mercado do cinema de animação internacional. Então, assim, todas as pessoas que compram filme estão lá também. Então, assim, é a hora que você vai, negocia e fala de projetos futuros, fala do que vai fazer. Entendi. E é maluco, porque até 2014 a gente não tinha nenhum longa-metragem. Primeiro, a gente tem uma produção muito limitada de longa-metragem no Brasil. E segundo, até 2014, a gente nunca tinha conseguido que um longa-metragem entrasse em Annecy. Aí esse longa entrou, que é um longa do Luiz Bolognese, História de Amor e Fúria, entrou e ganhou. Essa notícia caiu como uma bomba pra gente, né? E aí a gente falou assim, tá bom, a gente ganhou, nunca mais a gente vai ganhar, né? E aí no ano seguinte a gente ganhou de novo, com o filme do Ale Abreu, que é O Menino e o Mundo, que é um filme de animação lindo. E aí, assim, no ano seguinte, uma menina ganhou com um curta-metragem, que é o Guida. Então, assim, é muito maluco como a história foi crescendo, né? Quando a gente fala que essa produção, até 2005 a gente não tinha nada para a TV, que a partir de 2005 a gente começou a produzir mais,
a gente não só começou a produzir mais, mas a gente começou a produzir mais e melhor. E esse material começou a ter um reconhecimento nas TVs, aqui em todo canto, mas também nos festivais internacionais. Então, assim, foram 3 sucessos na sequência, que foi o História de Amor e Fúria, foi o Menino e o Mundo e foi o Guida. Aí em 2018, os caras falam, o pessoal de Annecy fala assim, o que está acontecendo no Brasil assim, para a produção, a qualidade do material crescer muito, né? E eles fizeram uma homenagem para o Brasil. Caraca, que então, legal. O pessoal chamou os brasileiros e fizeram uma homenagem gigante. Foram mais de 100 brasileiros para lá. Foi um momento assim muito, muito, muito intenso. Aí depois disso, no próximo ano, entrou um filme que é o Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente. E aí o filme ganhou de novo. E aí, assim, é maluco, assim, que aí depois vem e aí entra o filme do Alê. A gente entrou numa sessão não competitiva lá, que é uma sessão extra lá do festival. Mas é assim, a repercussão foi uma coisa assim maluca, assim, sabe? Então, assim, as pessoas ainda estão naquele encantamento, assim, apesar da gente estar quase 5 anos sem produzir muito, digamos assim, mas é assim, muita coisa do que estava sendo feito começa a ser finalizado agora e ainda vai ter um tempo, assim, para essa exposição, né? Então, assim, quando você fala assim, quando você conta isso como uma história, o filme da pessoa entrou e ganhou, o filme de não sei quem passou lá, o filme de não sei quem passou, é claro que isso te deixa feliz. Mas quando é o teu, que você deu o teu sangue para aquilo ficar pronto, claro. Aí a felicidade é total, né? Eu acho que pra gente, assim, foi genial isso. Que antes de tudo somos vitoriosos de estarmos aqui hoje representando a animação brasileira, o cinema brasileiro, na maior festa da indústria de Hollywood, um filme feito com total liberdade. Então a gente veio celebrar esse dia importante para o filme, pro cinema brasileiro. É legal você falando isso, mostra muito como que toma um tempo, né? Você falou assim, 2005 que as coisas começaram a engrenar, 2014 o Brasil foi aparecer em Annecy, e aí foi uma sequência de vitórias, uma sequência, né? E aí agora a gente ainda colhe esses frutos, mas, enfim, se você paralisa, pode ser que tenha aí uma dificuldade. Vácuo, né? Vai ter um hiato, né? Sem dúvida vai ter isso. É maluco, assim, quando a gente fala do Festival de Annecy, é que, assim, ele é a ponta do iceberg do que a França olha para a produção audiovisual e principalmente para a produção de animação. Né? Então, é assim, é o país inteiro, assim, com gás total nisso. Você vê que em pouco tempo a gente conseguiu um resultado com os nossos recursos limitados aqui. A gente imagina assim, se isso não tivesse sido interrompido. Se a gente continuasse nesse ciclo virtuoso, onde a gente poderia estar hoje, onde a gente vai poder estar daqui 5 anos, sabe? Você teria uma visão maior dessa história toda, assim. Exato. E aí a gente tem esse problema daqui que cria um negócio e aí interrompe. Aí outro vai criar lá e vai interromper. A gente precisaria ter um reconhecimento. Eu acho que a indústria audiovisual ela tem o mesmo poder da indústria de carro. Eu acho que a gente gera mais trabalho que carro, a gente gera mais trabalho do que geladeira. Então é uma coisa assim que precisa ser reconhecido e não pode ser considerado alguma coisa a ser interrompida. Sim. Isso precisa ser reforçado cada vez mais. É importantíssimo isso que você está falando. Agora, pra gente que é leigo aqui, Arnaldo, me diz uma coisa, como é que é esse processo para você ir para Annecy? Você tá aí você falou assim, vou fazer lá a minha inscrição, aí você escreve lá uma carta, faz online, manda por correio, aí você recebe uma mensagem deles falando assim, te selecionamos aqui, hein? Aí você fala, caraca, é isso, abre champanhe e tal, como é que é esse processo?
Acaba sendo meio parecido com isso mesmo, só que hoje em dia você não precisa mais mandar a cópia, né? Você sobe a cópia lá pro Vimeo com uma senha, e os caras fazem um visionamento do teu material através do Vimeo. E aí o material é avaliado e aí acaba falando, olha, vocês entraram. Assim. A gente recebeu 10 mil filmes, mas o de vocês foi o que entrou. Assim. Caraca, que idiota. Aí você fala, pô, alguma coisa eu acertei aí. Porra. É muito legal. Que demais. E aí mobiliza a equipe pra ir pra lá. Assim, vocês já falam, vamos todo mundo dar um jeito e tal, vamos pra lá pra gente, né? Porque pode ser premiado, ter que receber o prêmio e tudo mais e tal. Então você cria já essa mobilização pra poder ir pra lá acompanhar, é isso? Deveria ser isso, assim. Tá. Quando a gente faz o material todo, assim, o ideal é que você consiga estar pelo menos com 5 pessoas da equipe, sabe? Um festival como Annecy, ele reconhece muito o trabalho do diretor, o trabalho do diretor de arte. Então, assim, essa pessoa que tem a visão por trás do trabalho. Né? É diferente de um festival onde tem um privilégio maior do produtor executivo, do cara que vai e cria as condições para aquilo existir. Em Annecy é um festival que os caras querem ver o criador. Eles querem ver o cara que pensou, que criou aquela história toda, né? E aí, assim, toda essa viagem da equipe também deveria ter um processo que é um processo da Ancine, que faz essa ponte. É a Ancine que leva as pessoas para lá, né? E aí a Ancine também está parada lá, e esse programa foi extinto, então a gente acabou não indo para lá. O que a gente tem de relato é amigo que mandou filme, não sei o quê, o pessoal gritando depois que acabou aquela coisa. Caraca. Então, assim, a gente acabou não indo, né? A gente tinha recurso para ir uma pessoa para lá, mas aí ficou injusto, assim. O Ale e a Camila eram os criadores, assim, então pelo menos deveriam ir os dois para lá. E aí a gente não conseguiu recurso para os dois irem, e aí falou, olha, a gente também precisa procurar os próximos trabalhos. E aí ficou todo mundo por aqui na torcida mesmo. Caraca. Você vê, né? Isso que é uma coisa que a gente percebe, a dor, né? De um mercado que é assim, que ele tem tanto potencial, e justamente sem os incentivos, sem, né, a máquina pública ajudando realmente, fica difícil, né? De fazer o negócio realmente acontecer, de estar lá. Inclusive porque, como você falou, a pessoa vai para o Festival de Annecy para também um polo de negócios, né? Quer dizer, o Ale e a Camila estando lá, às vezes tem um produtor francês lá que fala, cara, adorei a animação de vocês, quero também fazer um negócio aqui com vocês e tal, né? Então é o Brasil exportando talento. E aí quando você tem uma Ancine parada, não tem o que fazer, né, cara? Não tem, E é maluco você falar isso assim também, porque quando a gente fez esse desenho do que deveria ser o desenvolvimento dessa indústria, você poderia copiar um modelo como de alguns outros países, assim, onde eles são produtores de mão de obra. Você não é dono da propriedade intelectual. Então, assim, falando do irmão de Jorel que você citou. Então, o irmão do Jorel, ele é uma propriedade intelectual de quem criou, sabe? Então, assim, isso tem um valor que é incomensurável. É diferente de chegar e alguém encomendar para eles fazerem uma animação qualquer. Então, assim, o Brasil poderia ter virado um grande lugar de produção de mão de obra, mas, assim, a escolha que a gente fez foi de ser o criador, foi de ser, sabe? Então, a gente cria esses personagens, a gente cria essas histórias, a gente sabe fazer isso, assim. Então, isso eu acho que a gente conseguiu o reconhecimento disso
foi um processo até rápido, né? A gente fala 2005, aí 2014 já foi. É bem maluco, foi rápido, assim, pra gente. Sim. Foi uma coisa, assim, parecia que todo mundo já estava com a faca no dente esperando, assim, sabe? Esperando para cair dentro da história. Não, e essa história que você contou do festival fazer uma homenagem pro Brasil, querer entender o que tá acontecendo, né? Pra tá aparecendo tanta coisa legal. E de repente cessa isso. É tão chocante, né? Chocante mesmo. Não, é muito estranho mesmo, assim. Os caras não entendem, assim, porque o Brasil, eu acho que é um dos poucos países, assim, que chegou nesse nível de produção, de reconhecimento, e teve um retrocesso tão gigante, assim, sabe? Nenhum país abre mão disso. Pelo contrário, quem conseguiu chegar nessa escala assim, de reconhecimento, os caras querem falar, não, tem que continuar, tem que produzir, tem que fazer, não sei o quê. E aí a gente faz uma coisa completamente diferente, sabe? É estranho. E você segue empolgado com o mercado, Arnaldo? Você segue... Porque você tá no mercado, você já viu muita coisa acontecer, né? Inclusive você falou também do seu outro curta, como que é o nome dele? Do político? Desculpe, Uma Saída Política. Uma Saída Política. E teve o Almas em Chamas, que acho que foi o que foi bastante premiado, né? O mais premiado deles. Sim, foi o mais premiado de todos, foi o Almas em Chamas, né? Então, nessa Saída Política, você tem de novo, né? Mais uma coisa muito íntima sua, falando sobre essa questão da eleição ali, né? Tava saindo de uma ditadura militar e tal, então, tipo, tem todo um contexto ali histórico, então você já viu o mercado se movimentar de várias maneiras, né? Você viu o que era animação virar animação em 3D, viu essas questões políticas influenciando e tal. Hoje, no papel que você tem, estamos te usando aqui como o oráculo que é. Você segue otimista, falando, não, cara, é um mercado que eu amo, eu vejo que ele vai se reerguer. Como é que tá esse coração aí? É exatamente isso, é um mercado que eu amo. Eu também, muitas vezes assim, eu faço uma brincadeira que é como o Keith Richards. O pessoal chegou para ele depois, quando ele tinha lá 70 anos, o pessoal chega para ele e fala assim, você não tem vergonha de ter 70 anos e estar tocando guitarra e dançando em cima de um palco? Ele falou, eu tenho, mas eu não sei fazer outra coisa. Assim. E aí fica aquela coisa assim de que eu gosto muito disso que eu faço, né? Além de não saber fazer outra coisa, é isso que eu gosto, o que eu sei fazer. E eu acho que existem muitas histórias que ainda precisam ser contadas. Eu acho que eu ainda posso me associar com muitas outras pessoas que têm muito para falar, e eu também tenho. Eu acho que a gente vai conseguir recuperar todo o espaço que a gente tinha. Ah, que bom. E como que estão as expectativas para o Mundo Proibido? Assim, tá com expectativa de lançamento? Tem algum festival que ainda vai também? Como que tá, assim? Então, o Mundo Proibido, ele foi selecionado para a Annecy, e a gente está começando a fazer inscrições em festivais aqui no Brasil, que só começam a partir do segundo semestre. Então, a gente está ainda esperando a resposta desses festivais, que eu acho que aí é onde as pessoas vão poder ver. Eu acho que se entrar na mostra de cinema aqui em São Paulo, é um lugar excelente para o pessoal de São Paulo ver, mas a gente está inscrevendo também no Ceará, em Pernambuco, em Gramado, em vários festivais que existem, e que seriam a primeira forma das pessoas conseguirem ver. E aí a gente também está tentando aquela coisa que eu falei que é o mais complicado, que é da gente chegar no cinema. Então, assim, a gente está conversando com algumas pessoas, e a gente tem uma expectativa de até o final do ano a gente lançar o filme nos cinemas, né? E a partir daí, aí depois disso, a gente vai para as outras plataformas também. Legal. Não, tomara que a gente consiga, porque é isso, né? O cinema tem uma importância muito grande, mesmo com todas essas dificuldades, né? De público e tal, justamente para depois numa plataforma ter mais gente, ter mais, né? E pelo prazer de ver, né? Na sala. Cinema. Sim, eu acho que não tem nada como o impacto do cinema, né? Que é você coloca todo mundo e todo mundo passa por aquela experiência junto, né? É uma coisa que é uma catarse lá para todo mundo mesmo, né? É muito legal a experiência.
Pois é. Sim. E Arnaldo, como é que tá você em questão de projetos, assim? Hoje você tá pensando mais no Mundo Proibido? Você tá como diretor, como produtor executivo de algum outro filme? Você tá com a mão na massa aí? O que tá pra sair aí do Arnaldo pra gente já colocar na nossa agenda aqui? Então, o Mundo Proibido, a gente acha que ele não vai acabar por aqui. Com certeza não. Ele tem fôlego para fazer mais 1, 2, 3, 4, quantos a gente quiser, assim. Uhum. Então, assim, o Mundo Proibido é um projeto que a gente está desenvolvendo. A gente está indo atrás de uma forma de alavancar para que ele vá para frente e que a gente consiga produzir mais do que um. Uhum. Paralelo com isso é aquela história que eu contei de você nunca apostar num projeto só. Uhum. Então, assim, mesmo com a Lei e com a Camila, a gente tem mais 2 projetos, sabe? A gente sabe que o Mundo Proibido, o próximo que a gente fizer, a gente vai ter que dar um salto muito grande para frente. Uhum. A gente não pode fazer nada parecido com o nível que a gente chegou hoje. Então, assim, a gente vai precisar fazer alguma coisa lá para frente, mas será que isso é possível aqui, nessa situação que a gente está vivendo agora, que, sei lá, com um pouco de sorte a gente vai ter uma reconstrução do fundo setorial, de todo esse movimento bacana para a produção e a produção de animação. Então, assim, a gente começa a criar uns projetos alternativos. Então, com a Lei, com a Camila, eu tenho 2 projetos, eu tenho com a Eva também mais 2 projetos, e eu tenho também um projeto que é meu, assim, que eu também estou fazendo com umas pessoas próximas, assim, e eu começo a buscar uma sociedade com o pessoal que precisa falar alguma coisa também, que são grupos alternativos, que eu acho que vale a pena usar essa experiência de saber produzir e conseguir dar voz para eles. Que demais. Então, eu acho que tem... Eu estou procurando balancear tudo isso, assim, para que a coisa consiga ir bem, assim. Pô, que demais. Então a gente pode ver aí em breve, de repente, um Disque V para avô. Seria genial. Assim. Eu acho que a gente pode pensar nisso mesmo. Né? Poxa, porque seria ótimo, hein? Uma atualização aí, Perfeito, é isso mesmo. Usar essa experiência do tempo para contar, né, outro ponto de vista da história. Exatamente. Exatamente. No detalhe da semana, né, aquele momento aqui onde a gente dá dicas, né, para os nossos ouvintes, a gente vai lá, fala para eles fazerem alguma coisa bem legal aí durante a semana para aproveitar melhor a semana. E dessa vez eu quero trazer aqui um podcast que eu comecei a ouvir e tô simplesmente viciado nele, tô adorando a história dele, que é o podcast A Mulher da Casa Abandonada, um podcast original da Folha, e ele conta a história basicamente de uma mansão que fica no meio de Higienópolis, e essa mansão tá ali completamente abandonada e tudo mais, e aí descobre-se que dentro dessa mansão mora uma mulher que tem uma história muito curiosa, assim. Ela mora lá completamente reclusa, não conversa com ninguém, tá lá morando há muito tempo e tal, e é uma casa em Higienópolis. Para quem não sabe, o bairro, né, de Higienópolis, em São Paulo, é um dos bairros mais ricos, mais caros da cidade, e ele é tomado por prédios, né, tem vários prédios lá e tal. E essa casa, ela é praticamente uma das últimas casas que tem lá. Então, tem muita gente, né? Tem toda a especulação imobiliária também de olho na casa, porque querem construir alguma coisa lá, gostariam de comprar o terreno, que é gigante e tudo mais. E aí eles ficam tentando ver ali, mas essa mulher não sai de lá. E aí o repórter, né, que é o Chico Filetti, que é quem faz o podcast, narra, roteiriza o podcast e tudo mais, ele conta essa história
dessa mulher, que é conhecida como Mari ali na região, mas ela tem outro nome, e ela tem uma história muito esquisita, né, porque ela acabou saindo dos Estados Unidos, ela morou um tempo nos Estados Unidos, ela saiu dos Estados Unidos, e ela passou por julgamento, o FBI atrás dela e tudo mais, e ela tá ali, nessa mansão, e ele vai contar um pouco dessa história. Um papo muito legal, o podcast ainda tá saindo, né, ainda tem episódios saindo e tudo mais, mas tá bem no comecinho, só tem 4 episódios no ar agora, e pô, vale muito a pena, episódio de 35, 40 minutos pra você ouvir quando você tá correndo no trânsito e tal, uma delícia, e o Chico faz um trabalho maravilhoso, tanto de locução, assim, como de roteiro, tá muito bem estruturadinho o podcast. Eu lembro, o Chico Felitti, né, eu lembro quando ele contou a história de um cara que ficou famoso na Rua Augusta, né? Foi uma figura muito famosa. Virou o fofão, dele, né? O fofão da Augusta. Chamavam de fofão da Augusta, mas era, né, um termo que acho que ele não gostava. Mas enfim, mas eu lembro que quando eu li o texto, eu não conseguia desgrudar o olho do texto, assim, era... Exato. Eu lembro que fui dormir super tarde porque eu precisava terminar de ler, assim, então ele é muito bom mesmo. Sim, muito bom. Então vale a pena, vai lá, corre, tá no Spotify, Apple Podcast, tá em tudo aí, corre lá, procura A Mulher da Casa Abandonada, você não vai se arrepender. Esse é meu plano detalhe, minha dica aqui, lembrando, né, os ouvintes que tudo que a gente tá dando de dica vai ter link no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, vai lá no post, é só você vai ter lá o nome da pessoa que indicou, e é isso. Arnaldo, e você? O que você trouxe de bom pra gente de dica? Estamos com os nossos bloquinhos anotados aqui, porque depois da aula que você deu pra gente hoje, ainda pedir dica é demais, hein, Arnaldo? Então, eu vou ficar igual aquele cara que é o samba de uma nota só e falar mais uma vez sobre animação. Eu acho que tem, além do Mundo Proibido, que ainda não está disponível para ser visto em nenhum lugar, mas a gente tem uma série de longas-metragens que são recentes e que estão espalhados em vários serviços de streaming, né? Como O Menino e o Mundo, que é um filme lindíssimo, é um filme que ele foi indicado ao Oscar, não pelo Brasil. É um filme que foi indicado ao Oscar porque um distribuidor comprou e inscreveu direto e o filme chegou lá. Foi um dos 5 finalistas, assim, o Ale estava lá, né? É claro que ganhou um filme da Pixar, mas é maluco como esse filme chegou longe e, assim, quem não conhece, vale a pena ver. E, assim, tem mais uma série de longas-metragens. Eu acho que tem o Tarcelinha, que começa a estar disponível em alguns serviços de streams. A gente tem também o Bob Cuspe, né? Então, assim, tem uma série de filmes que vale a pena procurar no serviço de streaming. E se não conseguir encontrar, eu acho que vale a pena reclamar, que quer ver e que não tem lá. Boa, boa. O Bob Cuspe, ele é mais stop motion, Arnaldo? Ele é um filme todo de stop motion, mas ele é uma história brilhante, assim. A ideia que você tem é, assim, é um filme baseado nos personagens do Angeli. Aí você fala, isso pro pessoal do Brasil, São Paulo, vai fazer o maior sentido. Mas o roteiro é uma coisa genial, porque ele faz como se os personagens estivessem revoltados contra o criador. Então, a partir do momento que você tem essa premissa, isso qualquer pessoa entende em qualquer lugar do mundo. Então, por isso que o filme fez tanto sucesso, né? E eu acho que é um filme que as pessoas começam a ver também, deve ter um lançamento logo mais, assim, eu acho que vale a pena muito ficar de olho. Muito bom, muito bom. Tá aí, então, dicas do Arnaldo, vamos ficar de olho e correr atrás desses filmes, porque vale muito a pena mesmo. Dan, vamos fechar aqui a plano detalhe? Vamos lá, vou dar só uma dica. Então eu quero indicar uma série que eu acabei não falando e agora acabou de sair recentemente que eles já estão produzindo a nova temporada, né? Acho que é a 4ª temporada, se não me engano, são 3, né? Eles estão produzindo a nova, então pra quem ainda não viu, começar a ver e quem sabe... Enfim, e ficar de olho, né, pra próxima, que é a série Succession, né, da HBO, que é, assim, é impressionante o quanto ela tem personagens extremamente complexos, assim, né, ela segue uma família de bilionários que são o pai e os filhos, e esse pai, que é o Brian Cox, que tá
uma atuação fenomenal, assim, dá medo dele, e depois eu vi entrevista com ele é super fofinho, assim, então ele, né, tá atuando muito bem mesmo. Ele é tipo esses magnatas da comunicação, né, dono dessas empresas gigantescas, tipo essas figuras que tem em tudo que é país, assim, e ele tem muito dinheiro e tal, e aí os filhos dele são um mais problemático que o outro, mas todos estão naquelas lutas, naquelas batalhas internas para tentar ser um deles, né, o sucessor do pai, para tocar a empresa, que é como se fosse uma equivalente a AT&T, né, que é inclusive dona da Warner e da HBO, mas como se fosse uma dessas empresas gigantescas, conglomerados, assim. Então tem muita coisa difícil na série, porque eles falam de ação, de venda, de umas coisas meio... E a série não fica explicando, ela não é didática, mas acho que o legal é você ver as coisas acontecendo e entender que os personagens dentro deles estão, um mais interessante que o outro, estão cada um tentando salvar o seu, sabe? Cada um tá tentando no fim das contas todo mundo é super egoísta, ninguém tá preocupado. E aí, como é uma relação familiar, você tem aquelas nuances, sabe? Tipo, quanto eles gostam do outro ou quanto eles só estão preocupados com o dinheiro, o quanto aquilo tudo tá misturado. E é muito interessante se acompanhar tudo isso, junto com atuações incríveis e, claro, é uma série caríssima, cenários maravilhosos, lugares, né, eles vão de helicóptero para um iate, e aí as cenas acontecem no iate, aquelas coisas bem de gente que não precisa medir absolutamente um centavo do que gasta, porque né, tem sobrando, assim. E são todos, a maioria, pessoas odiosas, mas aquelas pessoas que você ama odiar, né, a maioria deles. Então é muito legal, assim, acompanhar a série, ela é intensa, assim, sabe, tem umas coisas, enfim, coisas cinematográficas maravilhosas, fica aí a dica pra quem não viu ainda. Bom, chegando aqui no final do podcast Cinemação 466, batemos esse papo aqui sensacional com o Arnaldo. Arnaldo, queria agradecer você mais uma vez pela presença aqui com a gente, por, né, compartilhar esse conhecimento, por falar sobre seus projetos, por, né, trocar tanto. É muito importante tudo que você falou sobre o mercado, sobre incentivos. Dá a sensação realmente de que a gente tem um caminho a seguir e que se as coisas forem feitas de uma maneira legal, o Brasil tem muito potencial, né, para se tornar um polo de animação, de cinema e tudo mais. E pessoas como você servem justamente para inspirar essa galera que está ouvindo a gente agora a consumir cada vez mais produto brasileiro. Então eu só tenho que agradecer mesmo sua disponibilidade, vir aqui conversar com a gente, que foi incrível, foi demais. Eu que agradeço, viu, Rafael? Você e o Daniel, porque é raro a gente poder ter uma conversa assim com quem entende da área, também com quem faz pergunta e te conduz para um resultado bacana, assim. Foi uma conversa, eu gostei demais, assim. Eu acho que a atenção de vocês foi muito legal e eu que agradeço a atenção. Que bom. E Arnaldo, para acompanhar seus trabalhos e tal, como é que tá? Onde que a galera consegue acompanhar suas notificações? Tem alguma rede social? Acompanha algum canal do YouTube, alguma coisa assim, não? Então, a gente tem um site que é o do Mundo Proibido, onde a gente vai ficar sabendo exatamente tudo que está acontecendo com o filme, assim. Então, inclusive, se tiver uma possibilidade de lançamento, a gente vai avisar lá. E aí eu acho que é por lá, é o melhor jeito, assim. Tá, legal. Então a gente vai colocar o link desse site também no post do podcast. Quem quiser ir lá, vai lá, clica e vai acompanhar o Mundo Proibido. Mais uma vez, muito obrigado. Dani, obrigado também pela sua participação aqui, mais um podcast. Nossa, eu que agradeço. Brigadão, Arnaldo. Fiquei muito feliz com esse podcast. Acho que ficou muito... Tem muita coisa muito importante também, além de pra gente, enfim, ampliar os nossos conhecimentos, né, sobre cinema. Espero que todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast tenha gostado, né? Mandem seus comentários, digam o que acharam e tudo mais. E se preparem que tem muito mais vindo por aí. Até semana que vem. É isso, é isso. O podcast Cinemação 466 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.